Nós estamos no segundo bloco aqui do Ciência e Fé, entrevistando o professor de Filosofia e Teologia, José Roberto. Estamos falando do segundo século do cristianismo, depois da morte dos apóstolos. Tudo certo com você? Ciência e Fé continua. Mas, o José Roberto, o testemunho de Policarpo e de Inácio, eles foram martirizados? Como é o testemunho deles? Então, é impressionante realmente a fidelidade desses homens. Inácio, ele sai de Antioquia e vai ser martirizado em Roma. A mesma Antioquia que Paulo saiu? Isso. Porque tinha duas Antioquias, né? Então ele sai dali, que era uma capital muito importante do cristianismo já, ele um líder importante. Era nordeste de Jerusalém, né? Isso, jamais em cima. Ali. Perto, hoje seria a Síria, né? Isso, atual Síria. Então ele sai dali e ele atravessa, então, né, todo o Império Romano, né, sai do Oriente, vai para o Ocidente para ser martirizado em Roma. E nesse processo, nessa viagem, ele escreve 7 cartas para diversas igrejas. Olha só. E ele vai... então, isso já é um testemunho muito interessante, porque ele indo para o martírio, ele escreve cartas pastorais, preocupando com a vida das igrejas, deixar tudo em ordem, encorajando as igrejas a permanecer firme. Isso é muito interessante. Conhecendo que você está falando dele aí, o Espírito Santo me tocou aqui. Que coisa interessante que a gente está pregando hoje, né? Tantos heróis do cristianismo, né? Ele escreve 7 cartas, toda a intensidade. Toda a intensidade. Essas cartas existem hoje, tem em português, o pessoal pode consultar aí, né? Na internet mesmo tem edições também em livros, as cartas de Inácio. Então, é muito interessante, uma dessas cartas ele escreve aos romanos, porque o que acontece? Ele ficou sabendo que a igreja de Roma, eles estavam meio que tentando fazer uma emboscada para capturar Inácio e preservar ele do martírio. Estava tendo esse burburinho na igreja e essa informação chega para ele durante a viagem. Imagina, é uma viagem muito longa, né? Então ele teve tempo. Nesse processo, ele escreve uma carta para a igreja de Roma dizendo: não façam isso, não façam. Vocês não vão tirar de mim essa glória, não vão. Que isso, eu tô indo, ele fala, né? Que cristianismo, né? Eu tô indo para o martírio para ser um trigo de Deus, né? E se Deus quiser fazer desse trigo um pão, né? Parafraseando um pouco a fala dele, para a glória dele, que assim seja feito. E ele realmente ali em Roma ele é entregue às feras, ele morre e acaba deixando esse testemunho lindo, né? É muito diferente de muitos líderes hoje, né? Quer dizer, o cara não me tire a glória de ser martirizado. Eu não estava preocupado com a campanha tal, vamos arrecadar tanto, né? Ele estava preocupado com o ele em realmente morrer pela causa da fé, pela né? causa, em um ensino da palavra, né? O esmero no ensino da palavra. Eu penso assim, Paulo escreveu muito coisas profundas, mas ele foi muito prático na questão de santidade, né? Deixar as coisas da carne, em Gálatas, em Efésios e tal. Eu acredito que Policarpo e Inácio também devia ter essa preocupação, mas é igual Paulo fala, né? Para que eu me assemelhe a ele, não só na ressurreição, mas como na morte. Isso é tremendo. E isso foi, assim, um golpe muito grande contra o Império Romano, né? Porque não só o testemunho de Inácio, como de Policarpo, mas de vários outros cristãos anônimos que morreram, e as pessoas às vezes olhavam, por exemplo, no Coliseu ali, os cristãos sendo entregues às feras, e às vezes cantando hinos, glorificando a Deus. E o pessoal que estava ali para ver um espetáculo falava assim: que fé é essa? Que é isso? Eu citei num outro programa que a gente falando sobre essa época aí, que tem um relato lá em Roma, quando você visita as catatumbas, tem relatos de que eles começavam a cantar e as pessoas viam seus rostos, o rosto como anjos cantando. Isso é registrado nas atas mesmo oficiais do Império, né? Então não é conto da carochinha, né? São registros históricos realmente que mostram que esses homens no martírio eles deram um testemunho muito lindo assim, para a igreja.
Começa lá com Estevão, né? Que é o primeiro Começa lá com mártir. Estevão. Então, Inácio chega a Roma e aí ele é martirizado. Ele é, de fato, martirizado ali. Era Trajano nessa época, o imperador. Isso, o imperador Trajano, sobre Trajano. Que persegue também o Policarpo, né? O Policarpo de Esmina também nessas mesmas condições. Então tem um testemunho muito bonito de martírio também, né? A mesma coragem ali, a mesma... É interessante que o Coliseu foi construído em 70 depois de Cristo, quer dizer, o Coliseu estava no auge da sua, né? O Coliseu estava no auge da sua glória, daquela ali, né? política de pão e circo, todas Exatamente. as circunstâncias romanas. E o cristianismo, ele vai como a serragem quando está pegando fogo, a gente não sabe que ela está pegando fogo. O cristianismo, ele vai comendo as entranhas do romanismo, né? Exatamente. Do Império Romano. Quando eles vêm, eles não têm mais o povo na mão, né? Exatamente. Quer dizer, uma das causas da queda do Império Romano é justamente o cristianismo, né? Assim, depende do ponto de vista, né? O próprio Agostinho foi muito na época de Agostinho já avançando, ele foi muito questionado num sentido negativo. Falou assim, olha, o Império está ruindo por causa dos cristãos, então nós temos que voltar à antiga glória dos deuses pagãos, tal. E Agostinho na Cidade de Deus vai contradizer isso, né? Vai dizer que o Império Romano ruiu não pela presença dos cristãos, mas pelos próprios pecados que já estavam ali corroendo também, num sentido negativo, né? Sentido Agora, negativo, nesse sentido que você trouxe, ele foi, na verdade, ele foi transformando o Império Romano, né? Ao ponto de a história Constantino... secular traz, né, o crescimento do cristianismo, historiadores marxistas ou não, tal, ela traz assim, uma das causas, né, o enfraquecimento ao poder do culto ao imperador, né? Sim, tem esse elemento, assim, porque o culto ao imperador trazia uma coesão política ao império. Imaginar que o Império Romano foi o maior império de todos os tempos que já existiu, né? Então, como é que para você consolidar pessoas, às vezes de idiomas diferentes, de culturas muito diferentes, você trazer todo mundo dentro de uma mesma ideia de Estado, de governo? Então, eles praticavam o culto ao imperador. O cristianismo, de fato, arrefeceu esse culto ao imperador, mas também trouxe outras contribuições sociais também, que, de uma certa forma, acabaram fortalecendo também o império, né? Então, é uma dicotomia aí. E a igreja, então, ela continua crescendo no século II, assim, tão forte como ela cresceu no primeiro século com os primeiros apóstolos. Isso. Ela continua crescendo, ela cresce em Roma, ela também vai... Parte dos apóstolos, uma pequena parte, vai para a Babilônia, me parece que chegam até a Índia, né? Sim. Tem relatos, né, de não só apóstolos, mas discípulos que transcendem o império, né? É lógico que a expansão do cristianismo ficou muito envolvida dentro do Império Romano, que já era um território que hoje é praticamente a Europa toda e o norte da África, né? Então é uma região muito grande. Alguns desbravadores evangelizaram, inclusive, os bárbaros, né? Transpondo já as fronteiras do Império, né? Do Império Romano. A gente termina esse segundo bloco ainda falando sobre a história da igreja. É uma pena, mas terminou o programa. Então, mas no próximo programa, o professor José Roberto vai estar concluindo, tentando concluir, até aí vamos ver onde é que a gente vai chegar. Professor José Roberto, né? Você é um filósofo, um teólogo, mas você também é um cara de oração. Então, ora para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Você vai ouvir uma oração de um filósofo, de um teólogo, para você ver que a gente que estuda, a gente precisa de Deus da mesma forma, mais ainda, né? Até mais, né? Muito mais, porque nós temos a apologética da fé, né? A gente todo dia a gente é bombardeado com pensamentos, com ciência, né? Ora para a gente terminar, então. Vamos orar, então. Senhor Deus, eu coloco a vida de cada um que está nos assistindo nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Deus, que o Senhor toque o coração de cada pessoa, que elas sejam de fato impactadas pelo testemunho dos primeiros cristãos. Amém, e que a gente possa reconhecer, Pai, que nós temos essa responsabilidade hoje, no nosso século, no nosso tempo, de falar do nome de Deus com ousadia, com fé e com coragem. Nos dê dessa fé,
nos Amém, dê dessa Senhor ousadia e dessa Jesus. coragem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor. Glória a Deus. Ciência e Fé termina aqui. Semana que vem você vai ouvir mais o nosso filósofo e teólogo aqui, professor José Roberto. Paz, Deus te abençoe.